É a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, trazendo esse pecador ao conhecimento da verdade, libertando ele da condenação e libertando a ira de Deus. Tá? Porque o pecado traz a ira, mas a graça e a misericórdia trazem a libertação do pecador, isso é, tirando o seu pecado, consequentemente tirando as consequências desse pecado, que é a ira. Tá? Vamos prosseguir agora, que agora eu não posso mais demorar, né? Pena. Eu achei interessante quando nosso pastor, ele diz o seguinte, veja que ele termina mostrando aqui. Nesse sentido, ela pode ser definida como a prova suprema da fé, quer dizer, a obediência à palavra de Deus, né? O pastor por nome Chanto, ele disse uma frase interessante. Fala, para Miqueias, a fé em Jeová deve resultar em justiça social e santidade pessoal. Quer dizer, a fé em Jeová, o conceito do profeta, ela tem que ter um resultado, né, no seu contexto social e em santidade no seu contexto individual do cada indivíduo. Quer dizer, é interessante isso. Tá? Quer dizer, a fé que nós temos em Deus, mediante a obediência que temos a Ele, além de produzir em nós justiça, para viver no contexto social, expressando essa justiça, e viver uma vida de santidade para expressar isso no contexto individual de cada indivíduo, que é Deus. Tá? A ira de Deus sobre o pecado. O profeta descreve de forma pitoresca, a palavra pitoresca aqui é quer dizer, divertida, tá? Divertida ou recreativa, é isso que ele quer dizer. A reação divina contra o seu povo numa linguagem antropomórfica. Até tem uma definição do que quer dizer isso, quer dizer, conceito que visualiza Deus como possuindo forma humana, expressão descer. Né? Deus não precisa fazer como nós, com uma corda ou uma coisa. É só a forma de demonstrar. Por isso que ele usa essa linguagem aqui. O Senhor desce do seu santo templo, o céu, para julgar Samaria, capital de Israel, e da mesma forma Jerusalém, capital de Judá, cujo pecado influencia todo o país. O quadro da sua majestosa e eterna presença lembra a ação dos terremotos e dos vulcões, que é a forma de Deus julgar, Deus agir. Resumindo aqui, essa mensagem de Miqueias, ela teve realmente cumprimento. No ano 722 a.C., o povo foi levado pelos assírios, o povo de Samaria foi levado cativo, porque eles chamam, primeiro, mostra o juízo, segundo, chamou o arrependimento, terceiro, deu uma palavra, edificação. Então, eles não atenderam a primeira mensagem. Então, veio Deus como uma forma disciplinar, em 722 e levou Samaria. E no ano de 586, foi Judá levado para a Babilônia, porque também não atentou, não obedeceu a palavra de Deus, não quis dar ouvido aquilo que foi pregado. Tá? O rito levítico, agora eu vou ler. Bom, eu tenho 5 minutos, aqui é 10, ali também é 10, o meu relógio está adiantado. Vamos por aqui, ali eu falo mais de 5 minutos. O rito levítico. Basicamente, o rito é um conjunto de cerimônias e práticas litúrgicas que cumpre a função de simbolizar o fenômeno da fé, que foi no latim, ritus, que significa cerimônia religiosa. O uso, costume, hábito, forma e processo. Modo. O Antigo Testamento usa a palavra para os sacrifícios. Por exemplo, Levítico capítulo número 9, verso 16, Êxodo capítulo 9, verso 6, essa palavra vai aparecer lá, tá? Para as festividades religiosas, em Neemias capítulo 8, verso 18, tais como a Páscoa, em Números capítulo número 9, verso número 14, aí em 2 Crônicas capítulo 35, verso 13, e a festa do tabernáculo, de acordo com Êxodo capítulo número 3, verso 4. A própria circuncisão é também um ritual. Contudo, em se tratando do cristianismo, a liturgia é simples, contendo apenas 2 rituais: o batismo e a ceia do Senhor. Para o nosso contexto, esse cerimonialismo, contudo, não substitui o relacionamento sincero com Deus, nem proporciona salvação.
Então vamos dar um resumo aqui para vocês entenderem o que o profeta está dizendo. O povo não tinha uma vida na questão ética e moral de acordo com a palavra de Deus. No contexto cerimonial, porque a lei que foi dada por Deus a Moisés, ela tinha 3 princípios, tá? A lei moral, civil e cerimonial. No contexto religioso aparece a lei moral. Por exemplo, era Deus exigindo como o povo se aproximava e adorava. Por exemplo, quando o povo trazia sacrifício, um animal para morrer pelo pecado do povo, quando o povo trazia outros sacrifícios como farinha, legumes, era uma exigência da lei moral, ou seja, da lei cerimonial. Então, esses ritos, eles estão praticando. E estão dizendo, ou seja, no pensamento deles, eles estão vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a lei exigia isso, no seu sentido cerimonial, então eles estão fazendo isso. Agora, a verdade é, meus amados irmãos, que no contexto da moral, da ética, eles não estão. Eles não estão amando a Deus em primeiro lugar, não estão amando o seu próximo. A corrupção tem tomado conta desse povo, quer dizer, está realmente um povo apostatado de Deus, mas estão na sua forma litúrgica e ritual, estão achando que Deus está se agradando. Quer dizer, para nós entendermos melhor, não adianta, quando o autor da revista diz que isso não basta, isso não salva as pessoas, é uma verdade. Por exemplo, não basta eu dizer só que sou um religioso, que eu vou na igreja, que eu preciso ter de fato uma vida condiz com o que a palavra me ensina. Não adianta eu vir aqui, mas com o coração completamente irado, amargurado, completamente contra o meu semelhante, contra o meu irmão, quer dizer, e achar que eu estou agradando a Deus com isso. Não, eu preciso realmente me libertar dessas coisas, ter um coração sincero em amar o meu semelhante, em amar o meu próximo, amar a Deus em primeiro lugar, viver uma vida que de fato esteja em coerência com a vontade de Deus, e que isso seja evidenciado pela prática, e não pelo que eu falo, mas pela prática, ou seja, aquilo que eu falo condiz com aquilo que eu vivo. É o que eles não estão vivendo. Os irmãos entenderam? Resumir para vocês entenderem melhor. Existem 3 diálogos interessantes no capítulo 6. No capítulo 6, no verso 1 ao verso 5, há um diálogo de Deus. Aí ele fala de Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias. Deus ele começa a falar com o povo: o que eu fiz para vocês? Aí Deus começa a relatar o que ele fez. Olha, eu tirei vocês da terra do Egito, livrei vocês da casa de servidão, entreguei vocês no deserto. Quando Balaão se levantou para tentar mal contra vocês, vocês não sabiam, mas eu estava lá fazendo ele, em vez de abençoar. Quer dizer, olha, eu fiz de tudo para vocês. Por que Deus está chamando a atenção do povo desse jeito? Eu fiz, e vocês viraram as costas para mim. O que Deus está chamando? Está chamando o povo ingrato. Quer dizer, eu faço. E o que eu recebo em troca? Ingratidão. Vamos fazer uma reflexão nessa manhã, uma reflexão dos nossos dias. Meus irmãos, grandes são os benefícios que Deus tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito através do Senhor Jesus. Tem resgatado as nossas vidas, tem abençoado o nosso lar, a nossa família, tem provido para o nosso sustento. Que Deus não venha perguntar para nós desse jeito: o que eu fiz para vocês virar as costas para mim? Quer dizer, que Deus não venha demonstrar Deus não está conformado, Deus não está se conformando com a forma com que as pessoas estão retribuindo o que Ele fez. Amém? Então, do capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, pode ver, no verso 5, que Deus está falando isso. O que eu fiz para vocês? E mostra que só fez coisa boa. Mas vocês foram ingrato, a ponto de virar as costas para mim. No verso 6, pode observar o verso 7. Aí o povo agora fala, é o povo que fala. O que o Senhor quer que nós façamos? Pode ver que nós oferecemos sacrifício disso e disso, e chega a dizer: quer que nós ofereçamos os nossos próprios filhos primogênitos para te agradar? Quer dizer, não é isso que Deus queria. Que aí vem o verso 8. Aí Deus fala através do profeta. Então, para vocês entenderem, vou resumindo aqui. Verso 1, capítulo 6, ao verso número 5, Deus está falando. Verso 6, 7, o povo, então, somente os religiosos, vão falar. E no verso 8, Deus vai falar através do profeta. Não é isso que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês, aí eu vou resumir, observe aí comigo. Essa lição é muito boa, né? Não vai dar para chegar, estou resumindo tudo para vocês entenderem. Mas só observe o capítulo 6, eu dividiram, mas só vou ler. O que é que Deus quer deles? Eles estão fazendo tudo menos isso, que era o que Deus de fato queria.
capítulo 6, verso do número 8. Aí Deus vai usar o profeta. Ele, quer dizer, o profeta falando, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Como é que Deus declarou? Isso está se referindo lá no Deuteronômio, capítulo número 10, verso 12 e 13. Então Israel sabia disso. Tá? Se não que pratiques a justiça, o que eles estão fazendo em relação à justiça? Injustiça. Eles estão chamando o mal de bem. Está uma invenção de valores. Quer dizer, o oprimido é mais oprimido. Quer dizer, a pessoa por já ser pobre, rico, empobrecia mais. Justiça social não existia. O contexto da moralidade estava na negação. Que praticas a justiça e andes a beneficência e andes em humildade com o teu Deus. Quer dizer, o que Deus quer do povo, que eles deviam fazer é isso. Primeira coisa, praticar essa justiça. Segunda coisa, viver sem meu bom, respeitando e honrando o seu semelhante, que será um mandamento dado por Deus lá em Levítico, capítulo 19 e o verso 18. Era um mandamento. Eles não vão viver isso, mas prejudicando, maltratando, oprimindo. E agora viva em humildade com o seu Deus. Ou seja, os dois primeiros mandamentos estão relacionados ao povo, ao seu semelhante. Mas o terceiro, em relação a Deus. Quer dizer, para de ser soberbo, egoísta. Coloca Deus no primeiro lugar. Por isso que Deus faz a pergunta. O que eu fiz para vocês viram as costas para mim? Vocês me colocando lá em último lugar, em segundo plano. Colocando vocês, as prioridades de vocês em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? E nós vamos entender isso. Que Deus, nas nossas vidas, seja o Senhor, seja louvado em tudo. Seja glorificado através das nossas vidas.